Léo, decidimos algo na oficina e não está dando certo. Válido voltar atrás e mudar? Caiu muito movimento. A gente definiu que não aceitamos peças dos clientes e que mexemos somente com carros acima de 2005. Vamos lá! Bah, aqui tem muita coisa pra gente falar, né? Bah, porque no meu novo menino da recepção ali, ele é do Rio Grande do Sul, ele é gaúcho, Rio Grande do Sul, aí ele fica aí eu tô pegando também, sabe? Bom, vamos lá. Primeiro a gente trouxe uma reflexão, né, Rodrigão, sobre a academia. Trazer essa reflexão da academia ali, né? Comecei a academia, tô ali malhando diretão e tal. E aí comento com o Rodrigo que eu tô insatisfeito. Não tô vendo o resultado aí depois de uns 30 dias. Mas é comum. Por que a gente comentou até da academia e tal e trazer essa reflexão? Porque como que você chegou nessa métrica? Por quanto tempo você já está implantando isso? Caiu muito movimento. Mas, cara, a sazonalidade já é comum num negócio. Não sei se o Rodrigo concorda, mas a sazonalidade é um negócio que vai e vem, é normal. Principalmente agora, final do ano, você tende a ter mais movimento. Começo de ano, que a galera tá mais apertada, é normal ter essa sazonalidade. Olhando para isso, por quanto tempo você está fazendo já essa mudança, né? Que é, eu não aceito a peça trazida pelo cliente e eu vou só atender carro acima de 2005. Para você entender rápido aqui a minha posição, hoje na Uvento a gente não atende carro abaixo de 2012 e não aceita peças trazidas pelo cliente. O que isso traz, né? Muitas vezes a gente acaba mandando algum cliente embora, não tem jeito. O carro dele é um 2009, é um 2007... Às vezes a gente até tem o know-how para atender, mas a gente explica para ele com muita clareza por que a gente não atende mais ele. Por que não é interessante nem para a oficina e nem para o cliente. Porque no final das contas, para nós, Rodrigão, acaba sendo interessante. A gente dá o preço, se o cliente quiser pagar, beleza. Mas por histórico, a gente já percebeu que o carro que tem um ticket médio mais baixo, ou um carro que custa um valor mais baixo, vamos dizer assim, geralmente quando vem para a oficina e a gente acaba passando o orçamento, o cliente assusta. Fala, opa, peraí, meu carro vale 30, o orçamento deu 15, não vale a pena fazer essa manutenção. Então a gente já entendeu isso e a gente já deixa isso claro para ele. Agora, se ele está disposto a pagar pelaquilo, aí já é outro caminho, mas a maioria das vezes a gente já deixa muito claro que não atende e já fala que é isso e o cliente a maioria das vezes já entende que não é interessante para ele. Esse é um dos movimentos. Só que esse movimento não começou a acontecer, Rodrigão, do dia para a noite. A Uvento tomou essa posição de não atender carros abaixo de 2012 em janeiro agora. Até então a gente atendia toda a linha Volkswagen Audi. Não tinha um modelo que a gente não atendia. E inclusive nisso se inclui muito as Jetta Vanity, que o Luciano tem ainda muito conteúdo sobre isso no YouTube. Então o cara vem aqui com a Jetta 2010, eu já não atendo mais. É difícil? Mas vai construindo ao longo do tempo, na cabeça do cliente já também um processo que ele vai precisar se adaptar se ele quiser ser atendido pela oficina. Você acha que esse voltar atrás possa não ser um voltar atrás da decisão dele, mas voltar atrás de que veio um cliente que já era um bom cliente, um cliente antigo, mas que não está dentro da configuração nova? Maravilhoso. Ele atende e traz mais brief ao cliente, né? Maravilhoso. É importante a gente trazer a reflexão, galera, porque assim, são várias situações que você tem que levar em consideração. Principalmente quem está na frente da oficina, que é o atendimento ao cliente, vai ter que fazer esse briefing ali. Por quê? Isso é uma oportunidade de você demitir aquele cliente que você não quer atender mais. A gente já falou sobre isso, sobre demitir o cliente. É uma oportunidade de você falar para ele, cara, não atendo mais e pronto. Só que às vezes tem um cliente que já cuida de um Celta, exemplo, 2003, e você só vai cuidar a partir de 2005, mas tem um cliente que tem um Celta 2003 e cuida com você faz 10 anos. Você vai fechar o portão para esse cara? Não faz sentido, né, Rodrigão? O que acontece é, hoje, aqui na oficina, tá? Vou dar um exemplo para vocês. Aqui na Uvento, a gente hoje trabalha com especialidade de Volkswagen Audi, alemão na linha geral. Só que tem clientes do Luciano que, quando o Luciano começou, que trazem o carro até hoje. Que não são Volkswagen Audi, né? Isso, vou dar um exemplo do Rodrigo, bom, enfim. Tem um Sandero aí de vez em quando, já. Tem um Sandero, tem uma Duster que a gente cuida, tem um Azera. O Azera é clientaço do Luciano, desde quando o Luciano abriu a oficina. Então assim, cara, hoje eu não atendo mais outras marcas, mas esse cliente em específico, a gente já cuida dele há muitos anos.
O dia que ele voltar a ter um Volkswagen, vai ser mais prazeroso ainda cuidar do carro dele. E agora, da maneira que tá, a gente continua atendendo ele, mas ele já tem ciência que a nossa mão de obra é diferente. Ele já sabe que eu não aceito peças trazidas pelo cliente. Ele já sabe que não é a minha expertise o carro dele. No caso que a gente escolheu ser uma marca só, né? Então atender um tipo de veículo só. Então, ele já entendeu tudo isso. Mesmo assim, ele optou em manter com a gente. E para nós é um prazer cuidar dele. Agora, o cliente que nunca foi na sua oficina, chega com aquela história mirabolante do não sei o que isso que aconteceu, que levou em 4 ou 5 pessoas. Irmão, é abaixo de 2005. Eu não atendo. Explica a situação para o cliente, o porquê e quais as dificuldades e tá tudo bem. E essa decisão do voltar atrás, eu só voltaria atrás na questão assim, dos clientes que você já cuida há muitos anos. Se você falou não para eles, chama eles numa conversa, liga para eles, explica a situação e volta a atender eles. Agora, no cliente que vai entrar novo, é uma regra nova que você colocou aí na empresa, eu não voltaria atrás não. E é um processo dolorido. Não sei se o Rodrigo concorda comigo, mas é um processo dolorido. Como toda mudança e todo processo que é gerado é dolorido, e a gente tem uma tendência, né, Rodrigão, a se bloquear para novos processos. E quando eu falo isso, eu falo a gente, eu também. Às vezes o Luciano chega e fala lá, cara, vamos ter que implantar esse processo aqui. Eu já ponho um monte de empecilho. Eu já falo para ele, pô, mas isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. E daqui a pouco, ele fala, não, tem que fazer. Então vamos fazer. Daqui a pouco a gente está fazendo o processo, mesmo a gente tendo uma certa recusa no começo, mas está funcionando super bem. Alguns sim, alguns não, alguns tem que ajustar e tudo bem. É por isso que essas mudanças, elas nunca podem ser tão bruscas assim. Isso. Tem que ser... Meio grau na rota, se você sair daqui de Curitiba e mudar meio grau na rota, ao invés de ser para São Paulo, você vai para a Europa. Então, e é com um pequeno ajuste. Então, essa questão de voltar atrás eu não voltaria. É interessante a gente olhar também que cada cliente ele tem uma especificação para ser atendido, e isso é importante você sentir esse feeling também para entender o que o cliente... o que está acontecendo com o cliente ali, e levando em consideração na questão de peça, né, também, que é outra mudança ali, no caso que ele fez, que são duas, né, duas decisões que ele tomou, não aceita peças trazidas pelo cliente, e isso é polêmico pra caramba, né, isso aí, vixe, essa história já roda há muito tempo, né, e a outra questão é levando em consideração ele não aceitar carros abaixo de 2005, foi uma escolha que a oficina fez, e aí esse processo está judiando da oficina. Por quê? Porque diminuiu o movimento por conta disso, porque é óbvio. Imagine você colocar uma placa, toda a vida, 10 anos de oficina, aceitou a peça trazida pelo cliente. Aí, de repente, tem uma placa lá gigantesca, não aceitamos peças trazidas pelo cliente. Aí aquele cliente que cuida com você o carro há 10 anos, chega lá com a sacolinha dele do Mercado Livre, com o óleo, com o filtro, com as pastilhas, fala, ô fulano, troca aí para mim, aí você vai falar para ele, não aceito mais peça trazida pelo cliente. Cara, lógico que isso vai gerar um baque gigantesco no financeiro da empresa, principalmente nesse primeiro período. A gente já tem dar um passo para trás quando existe uma mudança, o cliente também. A hora que você fala isso para ele, ele já recua, já pensando mal de você. Por isso que eu digo, explique para ele a situação. Por que não aceita mais? E entenda, porra, é um cliente meu há 10 anos, caramba, mas vamos fazer o seguinte, vou abrir essa sessão para você, porque a gente está fazendo essa mudança aos poucos, e isso é interessante para a oficina, para você, para poder te dar garantia, para poder te dar segurança, uma peça de qualidade, para você poder viajar com o seu carro com segurança. E aí vamos fazer o seguinte, nesse primeiro momento, eu vou aceitar as peças, eu vou resolver para você. E aí na próxima, vamos fazer um orçamento, eu vou cotar para você e as peças vêm a partir da oficina. Pode ser? Oh, beleza, pode ser, cara. Aí se recusar o cara logo de início, vai dar ruim. Vai dar ruim, vai cair o movimento, vai dificultar bastante aí na oficina com certeza. Mas o cliente novo que entra, ele já entra sabendo. E é bom explicar isso. Outra coisa que é importante a gente entender é que existe duas maneiras de trazer o cliente para a oficina hoje. Na oficina é muito comum o quê? Existe a oficina igual ao Vento que tem agenda para 2 semanas. Às vezes 1 semana, às vezes 2 semanas. Então a gente trabalha muito com ligação e WhatsApp. Né? Tanto nos WhatsApps que vem nas ligações e também no follow-up. E existe a outra questão também, que existe aquele cliente que chega na porta. E é engraçado porque na Vento, quando o cliente entra em contato, a mensagem que ele recebe, que a primeira é automática, mas assim que já chega automático eu já vou emendando logo para atender ele. Mas a primeira que está escrito lá é que só atendemos por agendamento. Olha que doido isso. Só que, Léo, esse é um mundo maravilhoso, a oficina está há 10 anos, aí o Vento construiu um nome, o marketing da oficina é gigantesco. O Luciano tem uma estrutura grande e tal, e beleza.
Então tudo bem, vamos olhar para o cenário mais comum, né, Rodrigo? A oficina do bairro, onde a maioria das visitas é, cara, quebrou, tá falhando aqui, eu preciso ser atendido. Aí o cenário muda, né? O cenário muda por quê? Porque com o agendamento fica mais fácil você fazer uma avaliação no carro desse cliente, olhar para ele, montar um orçamento. Não fica mais fácil, mas fica mais aceitável. O cliente consegue digerir melhor quando você passa um orçamento para ele. Quando o carro quebra, ele não está esperando, ele não tem o financeiro preparado e aquilo ali vem de supetão e ele chega na sua oficina e ele te pede um orçamento, e aí você vai falar para ele que, exemplo, né? Ah, cara, eu não atendo esse ano. E o cara chegou ali de guincho, você pode tentar ser mais flexível, ou pode realmente não aceitar, ou peça. Primeira coisa, antes de mexer no carro, já é ser sincero e transparente com o cliente. Cara, eu posso fazer o diagnóstico aqui na Ovento a gente cobra o diagnóstico, e já deixa eu te adiantar. Qual é a política hoje da empresa antes mesmo de eu começar a mexer? A política da empresa hoje é que a gente não aceita peças trazidas pelo cliente. Então eu vou fazer o diagnóstico, te passo o orçamento para resolver a situação, e aí é da tua decisão. Se vai fazer, se não vai fazer, se vai retirar o carro, só vai pagar o diagnóstico ou se vai fazer o serviço inteiro. E detalhe, tá? O diagnóstico ele continua na OS se o cliente não aprovar, ele paga o diagnóstico, e se ele aprovar, ele também paga o diagnóstico. Exatamente igual uma consulta médica. Você vai lá no médico, você não devolve o dinheiro depois para ele que ele achou que você tem se você não vai tratar. Não existe isso aí. Você já pagou a consulta para ele achar e ele te deu o tratamento. Se você vai querer fazer ou não, é problema seu. Mas ele já achou o problema. Então, só para já mais um insight aí para você que tá vendo aí agora. Já no carro que entra de repente na oficina ali, deixar transparente e claro exatamente como que é a política da empresa antes mesmo de mexer no carro do cliente. Ali você já pode filtrar esse cliente se ele vai estar disposto ou não. E aí você começa a ir fazendo essas mudanças aos poucos. Mas, lógico, dizer que é fácil isso aí... Eu acho que um dos motivos pelo qual a galera para de mexer com um carro antigo é a cultura do cara que tem o carro mais velho. Ele acha que o carro, por ser mais velho, é mais fácil de mexer. Fácil. E ao contrário. Que é o contrário. E aí, claro, é mais difícil de achar peça e tudo mais. E a galera está se decidindo por isso, mas o caminho é essa mudança ser progressiva mesmo. Cuidados por aqui. Sim, e é interessante porque é um negócio realmente de cultura do país num todo, porque as coisas estão mudando agora, né? Eu gosto de pegar a reflexão lá de fora, não manjo muito da questão de fora, mas todas as vezes que eu via sobre o mercado de carros lá fora, é que o carro chegava num ponto que era melhor descartar, vender o carro para o ferro velho ou para um processo que eles tinham lá e comprar um novo do que arrumar. E eu achava um absurdo aquilo. Como assim, velho? Você tá maluco? Troca ali, bombinha d'água, um parafusinho aqui ali, põe um araminho, vai estar zero, continua rodando com esse trem aí. Mas hoje isso tem feito cada vez mais sentido, por quê? Porque, cara, assim, ó, você vai comprar uma peça hoje para um carro, ela tem 3, 4 marcas diferentes. Tem vários preços, tem várias qualidades. E aí é um posicionamento de mercado também, porque você tem que decidir o que você quer posicionar. Você quer entregar qualidade? Você quer entregar para o teu cliente, você quer resolver o problema dele dentro do bolso dele? Qual que é a ideia? O que você quer fazer também? É interessante a gente analisar isso. E aí, quando a gente pega um carro mais antigo, que tem a dificuldade de que, cara, você vai soltar um grampo, quebra, tá ressecado. Aí você vai olhar um chicote, o chicote está estourado. Aí você vai olhar uma bobina, tá ruim uma, e você passa para o cliente que o ideal é trocar as 4, o cara não, quero fazer uma só. Ah, não, então aqui tem que trocar bomba d'água. Ah, não, bomba d'água eu troco em casa. É complicado, mas é uma cultura que aos poucos está sendo mudada dentro do país. E como proprietários de oficina, gerentes de oficina, donos de oficina, é papel do dono da oficina mudar esse cenário. Porque se agora quem mandou a pergunta para nós der o passo para trás, ele automaticamente vai estar aceitando a cultura que já existia. E é interessante olhar também para a localização. Geralmente, Rodrigo, a gente também não fala sobre localização. Quem que você está querendo atingir? Quando você baixou para 2000... exemplo. Cara, eu só atendo carro acima de 2005. Só atendo carro acima de 2005. Só que aí você está numa região, numa cidade interior, exemplo, onde 90% dos carros são abaixo de 2010. Ou seja, a parcela de clientes que tem entre 2005 e 2010 é muito pequena. A maioria é abaixo de 2005. Então, você abriu mão de uma fatia da pizza ali, querido. Porque automaticamente a tua região não está pronta para o que você quer fazer. Então é importante você analisar isso também.
Não adianta você querer dar um passo de só vou atender, exemplo, Volkswagen Audi acima de 2012. Dependendo da região que você tiver, não vai encaixar logo de começo. Não estou dizendo que não pode dar certo, porque é impossível dizer isso. Pode dar certo, mas a chance, a porcentagem de não dar certo é grande. Então analisa também aonde você está, se faz sentido colocar um ano específico para começar a atender a partir de um ano. E agora as peças, isso para mim não tem negociação. Independente de onde você estiver, para mim não tem negociação. Isso aí não tá louco? Não tem? Não, você tá maluco. Isso aí não tem. Não tem. A oficina que fornece a peça, a oficina que dá a garantia, a oficina que dá o suporte, é a responsabilidade da oficina de estar montando a peça no carro e não tem conversa. Não tem. E é isso. Acho que é isso, não. Porque senão vira aula. Ah, não. E se o cara quiser assistir a aula, ele tem que fazer o quê? Pula pra dentro do Repare, né? Mas como é que ele E faz? não é pra ontem, é agora. Clica aqui no link e pula pra dentro. Ou já comenta Repare aqui embaixo que o time entra em contato com você. Não tem nada. Vai ter que clicar no link mesmo, porque os comentários aqui do YouTube, é você verdade. tá no YouTube agora. Então, Você é tá verdade. É que na verdade aqui é o seguinte, vocês estão muito mal acostumadinhos. Clica no link, a equipe entra em contato, chora pra vocês comprarem, não sei o que. Cara, o Repare é tão bom que vocês vão ter que vir atrás de comprar. O link existe, clica no link, compra, pula pra dentro, que vai valer a pena. Isso é assim, ó, tem professor de know-how lá que você não faz nem ideia. Pula pra dentro que você vai gostar.